Bom dia, meus irmãos. Graça e paz de Cristo. Irmão Leandro, por favor, me dê um pouco de volume. Amém. Obrigado, meu irmão. Aí. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Capítulo 7. Capítulo 7, versículo 7 ao 11. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Do versículo 7 ao 11. À medida que os irmãos encontrarem, vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Leiamos. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Pai Santo, graças nós te damos, Senhor, por estarmos reunidos no teu santo dia, Senhor. Suplicamos as tuas bênçãos, Senhor, àqueles que têm honrado o teu santo dia, Senhor. Suplicamos, Senhor Deus, que tu corrijas e disciplines, Senhor Deus, aqueles que têm tratado com banalidade, Senhor Deus, e, ó Senhor, irresponsabilidade a tua santa convocação, Senhor. Ó Senhor, que haja, Senhor Deus, um coração propenso à tua lei, Senhor. Que haja corações, Senhor Deus, voltados à obediência do teu nome, Senhor. Remove do meio de nós, Senhor Deus, uma vida cristã superficial e fingida, Senhor. Remove de nós. Nós temos aprendido em Colossenses, Senhor, que para isso o Senhor Jesus morreu, para que nós pudéssemos experimentar de uma vida genuína, Senhor, e santa diante de ti. Nesta manhã, consola o nosso coração com a tua palavra, fortalece-nos, Senhor. Opera o teu bom propósito para a glória do teu nome. É o que nós pedimos em Cristo e te agradecemos. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos estudando ainda o que é ser um cristão e nós estamos estudando especificamente que ser um cristão é ser um filho de Deus. Então, na pregação que eu estive com os irmãos, a retrasada, né, que a passada quem ministrou foi o presbítero Eliseu, nós tratamos que nós não tínhamos a filiação por parte do Senhor. Nós antes éramos filhos da ira, éramos filhos da desobediência, éramos filhos do diabo. Nós vimos que nem todo homem, portanto, é um filho de Deus. E nós vimos que nós fomos removidos dessa filiação maldita e adotados, então, por Deus em Cristo Jesus. Nós fomos feitos filhos de Deus pela adoção em Cristo. Tá? Esse é o mecanismo que o Senhor usa para nos fazer seus filhos. Após ter conversado, então, um pouquinho sobre a doutrina da adoção na pregação passada, hoje nós vamos nos voltar para alguns privilégios da adoção. O primeiro privilégio, nós lemos aqui, meus irmãos, é exatamente desfrutar da paternidade de Deus, tá? Desfrutar da paternidade de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender quando nós falamos sobre adoção e ser feitos filhos de Deus é que nós, então, passamos agora a desfrutar de um novo relacionamento com o Senhor. Antes nós estávamos sobre a sua ira, nós estávamos sobre a sua oposição, sobre o seu desfavor, sobre a sua condenação. Antes nós éramos, como lemos em Efésios 2, inimigos de Deus. Portanto, nós caminhávamos em oposição. Inimizade não é algo neutro, tá? Inimizade, ela não suporta esse conceito de neutralidade. Inimizade significa oposição ativa contra alguém. Portanto, alguém que é inimigo é ativamente oposto ao seu inimigo. E nós, no capítulo 5 de Romanos, somos chamados de inimigos de Deus quando nós estávamos sem Cristo Jesus. Tá? Portanto, nós éramos
ativamente em todos os nossos pensamentos, ações, na nossa vida, nós não glorificávamos ao Senhor, nós estávamos em oposição a Ele. Mas agora não. Nós recebemos a redenção em Cristo, passamos a ser filhos de Deus. É óbvio, meus irmãos, que quando nós falamos sobre salvação, nós estamos falando sobre todas as bênçãos, sobre todas as dádivas que são conferidas a nós na salvação. Vamos lembrar de algumas. A justificação, tá? Que é exatamente receber a justiça de Cristo, ser tornado inocente diante do Senhor. Nós temos aqui, então, uma sentença jurídica por parte de Deus de que nós estamos absolvidos da culpa. Nós podemos falar sobre a redenção, que consiste no resgate que o Senhor operou em nosso favor, nos libertando da escravidão do pecado, do diabo, e então nos tornando agora servos de Cristo. Nós podemos falar sobre a santificação. Nós agora somos feitos santos, e essa ação ela é progressiva, então a cada dia o crente vai sendo santificado e vai sendo aperfeiçoado. Nós não recebemos uma santidade plena a partir do momento que nós somos salvos, mas ela é uma obra que ela tem um caráter definitivo, porque nós somos santos, somos removidos do mundo, mas o seu aperfeiçoamento é uma obra progressiva do Espírito no coração do crente. E nós temos a adoção, para referir a algumas delas, tem muitas outras. É óbvio que tudo isso é operado junto, de maneira instantânea, por Cristo Jesus. Se Deus quiser, nós vamos ter um momento para estudar cada uma delas. Mas isso significa, eu estou explicando para os irmãos, que nós não somente desfrutamos da justificação. E alguns crentes, eles assimilaram a salvação unicamente como ato de justificação, unicamente como ato de ter sido feito inculpável diante do Senhor. Mas não, irmãos. Nós não podemos ter justificação sem santificação. E também não fomos justificados sem ser adotados. Se nós desfrutamos de justificação, nós desfrutamos de santificação e também da adoção. Não compreender o que essas doutrinas são podem trazer um impacto danoso para a vida do crente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Entender a justificação, que eu fui perdoado dos meus pecados, mas não entender, por exemplo, a doutrina da adoção, remove muito da alegria e da segurança do coração do crente. Significa, meus irmãos, que nós precisamos entender que nós não somente fomos perdoados do nosso pecado, mas agora nós temos um Pai que opera em nosso favor. E a doutrina da adoção, a doutrina da paternidade de Deus, meus irmãos, é algo que tem sido muito negligenciado pelos crentes. De maneira que os crentes conseguem enxergar a Deus como justo juiz, como santo, como aquele que se opõe ao pecado, como aquele que perdoa, mas não consegue observar a Deus como um pai que cuida diariamente do seu povo. Se nós não compreendermos a doutrina da adoção adequadamente, nós vamos ter uma visão caricatural de Deus. Como se o Senhor não tivesse nenhum amor, nenhum prazer. É como se fosse olha, Deus perdoa e justifica porque Ele é bom. Mas assim, em mim mesmo não há nenhum relacionamento de afeto, de cuidado, de misericórdia. Não, meus irmãos. Deus é Pai, Deus é nosso Pai. Jesus Cristo nos apresenta o Senhor como Pai. O Novo Testamento ressalta esse ponto para os crentes de que nós agora não somente temos um juiz que nos perdoou, nós não temos somente um Deus santo que nos aproximou dele, nos purificando, mas nós temos um Pai que cuida das nossas vidas. Essa doutrina, portanto, é muito importante. Quem tem dificuldade de enxergar Deus como Pai vai levar você a honrar a Deus, mas ao mesmo tempo não sentir desfrute, deleite, gozo em um Deus que cuida de mim e me ama. Deu para compreender, irmãos? Nós, portanto, precisamos entender que nós não somos chamados somente para honrar a Deus, mas para amar ao Senhor e nos deleitarmos dele. O Senhor, no seu relacionamento paternal, envolve as nossas afeições, envolve relacionamento, envolve intimidade, envolve dependência, envolve segurança. Eu, portanto, sei que há um Pai que cuida de mim. Portanto, no seu governo real, no seu governo soberano, sobre todo o cosmos, está um Pai. É por isso que Cristo inicia a oração do Pai Nosso com Pai Nosso que está nos céus. Ele é Rei,
ele deve ser reverenciado, honrado, ele é poderoso, ele está no céu, separado de todo o pecado, separado de toda a sua criação, mas ao mesmo tempo esse Deus que criou todas as coisas, que é poderoso e que governa, é meu Pai. Nós precisamos manter isso em mente, meus irmãos. Abra em Efésios, no capítulo 1. Nós temos uma descrição do ato de adoção do Senhor, muito importante para a reflexão dessa manhã. Abra em Efésios, capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 4. Tá? Efésios 1, 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Deus nos predestinou em amor para sermos adotados em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, tudo inicia com o amor do Pai. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Pai amoroso. Deus, ele nos ama. E nós precisamos guardar isso no coração. Caso contrário, nós olharemos para o Senhor como alguém sempre propenso a nos punir e nunca a nos cuidar. E isso é uma distorção da doutrina do Senhor, meus irmãos. Portanto, o que Efésios 1 diz é: Deus Pai nos escolheu em Cristo, nos predestinou em Cristo para sermos adotados e amados como filhos. Significa que nós desfrutamos das afeições do Senhor em nosso favor, da sua provisão, da sua proteção, do seu cuidado. Deus se importa conosco e opera em nosso favor, não somente como um Deus justo, mas como um Pai amoroso e bondoso. É por isso que nós começamos hoje lendo o texto de Mateus, no capítulo 6, capítulo 7, porque é exatamente o que Cristo pergunta. Ele fala, olha, vamos voltar lá, né? Versículo 9, capítulo 7, versículo 9. Quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, se você acha bonito um relacionamento normal, óbvio, tá, irmãos? É óbvio que nós temos no relacionamento humano de paternidade várias distorções, abandono, maus tratos, mas Cristo está apontando para um pai cuidadoso com o seu filho. O que ele está dizendo é, se nós conseguirmos ver na paternidade humana, no relacionamento de um pai com o seu filho, provisão, cuidado, proteção, afeição, fala muito mais em Deus. Muito mais em Deus. Ele fala, se os homens que são maus sabem amar os seus filhos e dar coisas boas para eles, quanto mais Deus. É isso que Jesus está querendo trazer à mentalidade dos seus ouvintes aqui. Vamos lembrar que antes ele já havia falado sobre ansiedade, sobre não andar ansiosos por causa do cuidado do Pai. Então observe que essa doutrina, essa certeza, essa garantia de Cristo, de que há um Pai nos céus, nos remove inclusive da ansiedade, por lembrar que nós temos um Pai que cuida de nós. Né? Nós estávamos conversando algumas semanas atrás, é bom conversar com os juniores, né? E aí um deles manifesta essa preocupação, né? Não, quero ficar com a minha mãe, né? Porque é assustadora a vida adulta, né? Eu sou responsável por prover, principalmente como homem, né? Eu sou responsável por cuidar, eu sou responsável por ter o meu próprio sustento, ou seja, todas as responsabilidades que estavam sobre meu pai e minha mãe agora recaem sobre mim. Em uma medida, isso não está errado, de fato. Ao assumir a vida adulta, assumir uma nova fase, nós vamos ter essa responsabilidade. Mas o que Cristo está dizendo é, lembrem-se que vocês continuam tendo um pai se vocês são crentes. E ele cuida de vocês. Vocês não estão desamparados. O que nós aprendemos na sociedade é isso, né? A partir do momento que você completa a idade adulta, você está por conta própria. Cristo não diz isso. Cristo diz, nós temos um pai que cuida de nós. Nós vamos voltar a esse texto do capítulo 6 já, tá bom? Vamos continuar nesse raciocínio. Portanto, lembrem-se, nós não temos somente um juiz, um Deus santo, todo-poderoso, isso tudo é verdade.
mas ele também é nosso Pai. Portanto, ele é bondoso, ele provê, ele cuida e em tudo ele governa para o nosso bem. John Owen, um puritano do século XVII, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz: o maior desgosto e o maior fardo que você pode lançar sobre o Pai, a maior grosseria que você pode fazer é não crer que ele o ama. É não crer que ele o ama. Ele fala: olha, isso você pode achar que honrar a Deus é suficiente. Mas não, quando nós lançamos dúvidas sobre o amor do Senhor, nós desonramos a Ele. Afinal de contas, Ele entrega o próprio Filho na cruz para poder provar esse amor. Ele nos predestinou para sermos adotados em amor, mas em quem? Em Cristo. Tá? Cristo é a expressão do amor do Pai. O Senhor entrega o próprio Filho, Ele não poupa o próprio Filho, como Paulo explica, exatamente para que Ele adotasse pecadores e Ele então fizesse esses pecadores irmãos do Senhor, herdeiros com Cristo. Cristo é a expressão de que Deus nos ama, meus irmãos, com um amor imensurável. Tá? Tim Chester, ele explica essa fala do John Owen. Ele diz assim: todo o plano da salvação tem como alvo a sua adoção como um filho amado de Deus. Deus enviou o seu filho, condenou o seu filho, abandonou o seu filho na cruz para que você pudesse ser aproximado, para que pudesse ser filho dele, duvidar do amor dele, rejeitar a família dele, permanecer distante. Essa é a maior grosseria que você pode demonstrar para com Deus. Portanto, meus irmãos, nós não devemos temer afirmar que nós desfrutamos de um Pai que nos ama, nos cuida e está em nosso favor. Alguns crentes têm receio em dizer isso. Alguns crentes têm medo em dizer isso. Alguns crentes chegam a pensar que desonram a Deus por dizerem: o meu Deus, Ele está em meu favor, Ele cuida de mim, Ele age para o meu bem. Nós não precisamos ter esse medo, irmãos. A adoção, ela é a doutrina que nos confere essa certeza de que nós temos um Pai que está em nosso favor. Tá? A implicação disso é que nós vivemos no mundo não somente do Criador, mas se nós somos crentes, nós vivemos no mundo do nosso Pai, no reino do nosso Pai. Deus, portanto, não é somente o Criador dos crentes, Ele também é o Pai dos crentes. Amém? É importante falar algo aqui, meus irmãos, vamos deixar mais para frente. Vamos a Mateus capítulo 6, e depois, no momento das perguntas, eu aplico isso. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 24 a 35. Mateus capítulo 6, 24. Vamos ler do 24 ao 34. Suficiente. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A palavra que o Senhor Jesus Cristo utiliza aqui por ansiedade ou angústia em algumas versões é como se o seu coração lhe estivesse sendo picotado. É como se dentro do peito você sentisse ser dilacerado o seu coração pela preocupação do que vai ser o amanhã.
aquilo rouba a sua paz, aquilo provoca um sentimento que você consegue sentir fisicamente. É isso que Cristo está dizendo. Então ele está dizendo, olha, os gentios vivem assim. Os gentios, eles vivem nessa mecânica de achar que o mundo ele é impessoal, de achar que o mundo ele não tem um governante, de achar que o mundo ele está entregue e a existência é um peso que você deve carregar por si só. Ele fala, olha, isso é uma mentalidade pagã. Ele está falando, olha, a maneira como nós devemos combater a ansiedade é lembrar que há um Pai bondoso nos céus. Essa verdade precisa trazer tranquilidade aos nossos corações. E Cristo explica o porquê. Ele, como Pai, vai prover, vai guardar, ele vai conduzir, ele vai operar em nosso favor. Porque nós valemos, meus irmãos, muito mais do que todo o restante da criação. Nós precisamos entender isso. Portanto, a doutrina da paternidade divina, ela nos possibilita experimentar da graça do Senhor. Às vezes, crente, esse pode ser um dos motivos pelo qual você anda tão atormentado espiritualmente, porque a sua alma se abate e se sacode dentro de você. Nesses momentos, lembre-se, nós temos um Pai que nos amou, que nos ama, que nos adotou em Cristo Jesus e que cuida de nós. Isso vai trazer graça e paz ao seu coração. Não olhe para Deus somente como alguém a ser honrado, mas amado, alguém cheio de graça, alguém que nos adotou em Cristo. E se você está em Cristo, você desfruta do governo do seu Pai. Amém? Portanto, meus irmãos, precisamos entender sobre a paternidade de Deus. Uma outra implicação significa que toda boa dádiva que você experimenta não é porque você é hábil. Nós estamos em um mundo perverso e caído, irmãos. Portanto, se você desfruta de alguma dádiva, isso vem de quem? De Deus. Esse é o outro problema dos homens. Quando eles esquecem da paternidade de Deus, eles esquecem que toda a provisão que eles possuem vem do Pai. Eles continuam dependentes do Pai. Se existe alguma coisa boa que nós recebemos, toda a dádiva vem do Pai. Isso nos lembra quando nós éramos dependentes dos nossos pais. Se você tinha casa, comida, roupa e alguma provisão, isso vinha de quem quando você era pequeno? Dos seus pais. Nunca vi uma criança de 2 anos chegar, nunca você ia falar, olha, eu vou sair de casa porque eu sou autossuficiente. Muito pelo contrário, o que existe não é somente gratidão, mas dependência. Ela não somente gosta do que recebe, mas ela também pede o que precisa a quem? Aos pais. A mesma coisa deve ser o crente, irmãos. Quando nós abandonamos a doutrina da paternidade de Deus, quando nós esquecemos dela, nosso coração se endurece, ele é arrogante. Eu não olho para Deus como Pai. Portanto, o que eu recebo é pela força do meu próprio braço. Não, olha, Deus ele é juiz, ele julga, mas a provisão é minha. O que eu tenho, eu conquistei. O que eu tenho é meu. E tudo isso vai conduzir a sua vida a ir muito mal espiritualmente. Porque se é seu, você usa como quiser. Você deixa os seus filhos pegarem o que quiser dentro de casa e usar como querem? Não. E eles vão aprendendo isso. A mesma coisa somos nós, meus irmãos. Nós recebemos tudo de Deus. Portanto, o Senhor determina como nós devemos usar as coisas. Deus determina como nós usamos nossa saúde, nosso tempo, nosso vigor, nossas finanças. Tudo quem determina é o Senhor, porque veio dele. Você não produziu para você mesmo nada de bom. Sabe aquela música, restitui, eu quero de volta o que é meu? Se Deus ele atendesse, ele ia trazer condenação sobre você e lhe lançar sobre o inferno. Porque a única coisa que provém de você mesmo é rebeldia contra o Senhor. Todo o resto, quem deu para você foi Deus. E se você tem dificuldade de assumir isso, e isso é prático, você vê na sua vida. Você vê como você usa o seu tempo, você vê a desobediência ao dia do Senhor, você vê pessoas avarentas em relação às suas finanças, porque eles acham que provém deles, que a vida é deles, o tempo é deles, o dinheiro é deles, tudo é deles e não do Senhor, não é dado pelo Senhor. Não há gratidão, e aonde não há gratidão, haverá pecado, soberba, egocentrismo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Mas quando nós entendemos que
toda boa dádiva vem do Senhor, nós então vivemos com muita responsabilidade com o que Deus nos dá. Abre em Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, no capítulo 1. Vamos ler o versículo 16. Amém? Tiago 1,16. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Havia provavelmente um grande problema acontecendo ali entre os judeus. Eles estavam passando por duras provações. Tiago abriu a carta com essa fala. Diz, olha, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. E aí eles começaram a falar assim, poxa, olha só, tiraram nossos bens, tiraram as nossas propriedades, nós estamos sendo perseguidos. Será que Deus não nos ama? Nós estamos pecando porque nós estamos sobre intensa batalha. E aí Tiago diz no versículo 13, olha, não se enganem, a tentação provém do coração de vocês. Tiago começa o raciocínio assim, tudo que é mal, tudo o que vocês pecam, é porque vocês se relacionam com a sua cobiça no seu coração. E aí depois ele diz, e o que vocês tinham e têm de bom, vem de Deus. Vocês estão esquecendo disso. Por isso ele diz, não se enganem, amados irmãos. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, que nos gerou pela palavra. Ou seja, ele é o nosso Pai. Se há alguma boa dádiva da nossa vida, agradeça a Deus. Não olhe para quanto você trabalhou, não olhe para quanto você edificou. Não exalte o seu ser, mas diga obrigado, Senhor, porque tu abençoaste o trabalho das minhas mãos, tu me deste força, tu me deste tempo. Obrigado pelo que eu tenho, Senhor, isso pertence a ti. Quando nós entendemos isso, nós passamos a ser responsáveis com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus. Uma vez um homem rico, ele me disse assim mesmo, tá? Olha só como eu ajudei aqui, como eu doei um ar-condicionado, como eu doei não sei o que para a igreja. Eu falei assim, glória a Deus, e continue usando a sua riqueza direitinho, viu? Caso contrário, você vai prestar conta diante do Senhor. Você não fez nada a não ser cumprir com a sua responsabilidade de administrar o seu acúmulo de bens em prol do reino do Senhor. Não se esqueça disso. Não se arrogue como se tivesse sido uma espécie de beneficente de Deus. Quem é que pode emprestar para Deus? Quem é que pode exigir alguma coisa dele? Quem é que pode dizer, eu dei para que seja restituído? Essa é a pergunta de Jó, não é? Você pode dizer isso para Deus? Restitui-me, Senhor. Lembra quando eu fiz tal coisa, Senhor? Está na hora de tu pagares? Não, irmãos, muito pelo contrário. Nós somos eternos devedores do Senhor. Quando nós entendemos isso, nós colocamos na posição de filhos. E ser filho é administrar as coisas do Pai com responsabilidade. Portanto, você vai prestar contas das suas palavras, do seu dinheiro, do seu tempo, da maneira como você vive na terra ao Pai. Lembre-se, vem dele. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Toda. Não é alguma, não é determinadas. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Você tem motivos para agradecer a Deus. E glória a Deus por isso. Porque o que implica é que, se não tivesse vindo dele, você teria? Não. Ele é a fonte das boas dádivas. Ele é a fonte da bondade. Ele é a fonte da graça, irmãos, tá bom? Portanto, lembre-se, precisamos desfrutar da paternidade de Deus. Isso vai trazer segurança ao nosso coração. Tem um Deus que governa e me ama, e governa em meu favor, mas também responsabilidade em como nós desfrutamos das boas dádivas de Deus. Segundo ponto,
importante acerca da adoção, e é um privilégio, um benefício também, é que nós estamos sendo conformados à imagem do Filho pelo Pai através da obra do Espírito. Vou repetir. Estamos sendo confirmados à imagem do Filho pelo Pai através da obra do Espírito. Abra em Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, 28 ao 29. Amém? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso aqui responde uma questão que vem da primeira parte. Se Deus ele governa para o meu bem, por que eu tenho experimentado de sofrimento então? Nós estamos em um mundo caído, irmãos, não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que nós somos pecadores e que nós experimentamos também da própria consequência do nosso pecado. Mas esses versículos eles nos explicam primeiramente que todas as coisas irão cooperar para o meu bem. Todas. Isso inclui o quê? O sofrimento também. Isso inclui o sofrimento. E o texto diz que Deus tem um propósito. Leia o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então observe o raciocínio de Paulo. Todo o governo do Senhor irá cooperar para o bem do seu povo. E o bem do seu povo é exatamente desfrutar da consolidação do seu propósito. Todas as coisas irão cooperar para que o propósito de Deus para nós seja alcançado. E qual é o propósito de Deus para nós? Você seja rico? Qual o propósito de Deus para nós? Você seja saudável até o fim da vida? Tenha uma morte tranquila? São propósitos tão pequenos, irmãos. Os ímpios também desfrutam disso. Versículo 29 responde: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Nós fomos salvos para isso, irmãos. Para que nós fôssemos moldados à imagem do Filho. Lembrem-se, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem foi corrompida pelo pecado. Ela foi fragmentada pelo pecado. Ela é como um espelho que recebeu uma pedrada. Ela ainda reflete alguma coisa, mas de maneira muito deformada. Como Anthony Hockman diz, nós somos gloriosas ruínas. Quando nós olhamos para o nosso coração, para as habilidades humanas, para o raciocínio, para o que nós conseguimos produzir enquanto humanidade, nós vemos coisas muito gloriosas, mas nós vemos tudo manchado pelo pecado. E as coisas não sendo dadas para a glória e honra do Senhor, mas para o próprio querer, para o egoísmo, para satisfazer as nossas vontades. É por isso que ele diz que nós vemos glória e ao mesmo tempo ruína. Mas Cristo se manifestou como o último Adão para que nós pudéssemos então ter uma imagem restaurada. Cristo redime o nosso ser, de maneira que agora ele, como o homem perfeito, como o último Adão, aquele que é o espelho, que nos mostra como nós seremos, é isso que João diz, olha, nós não sabemos como havemos de ser, mas sabemos que nos últimos tempos nós seremos como ele é. Em nossa humanidade, nós iremos refletir a imagem de Cristo. Portanto, se você quer saber como você vai ser e qual é o propósito de Deus, olhe para o Senhor Jesus Cristo. Esse é um outro problema dos crentes. Eles não sabem muito sobre o seu Senhor. Problema de muitos crentes, na verdade. Não sabem muito sobre o seu Senhor. Eles não conhecem sobre o ministério de Cristo, eles não conhecem as obras de Cristo, eles não conseguem listar com prazer os atributos do Senhor, eles não conseguem listar com prazer a contemplação da glória do Senhor na Escritura, sabem muito pouco de Cristo, portanto têm expectativas muito baixas sobre
esse ato de Deus nos conformar à imagem de Cristo. Quando o crente ele contempla o Senhor e ele entende que Deus está nos moldando à imagem de Cristo, então ele vai entender que todas as coisas irão operar para isso. E ele vai entender como é que o sofrimento expõe os pecados do nosso coração e, ao mesmo tempo, remove eles da nossa vida, como o fogo remove a escória. Quando eles contemplam a Cristo e eles se voltam para o que nós ainda somos, nós vemos que falta tanto aprender sobre contentamento, sobre abnegação, sobre humilhação, sobre piedade, sobre amor, sobre deleite no Pai. Tem muita coisa a aprender ainda, irmãos. E aí nós entendemos que o Senhor irá operar como Pai para que nós sejamos a imagem do seu Filho, e o sofrimento faz parte desse processo. Mas não está entregue a alguma coisa impessoal para o nosso mal. É isso que Tiago está lembrando eles lá na carta, os seus ouvintes na carta. Esse Deus está operando, mesmo em meio ao sofrimento, para o nosso bem, para nos moldar a imagem do Senhor Jesus Cristo. E ele é o servo sofredor, não podemos esquecer disso. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Não é o servo maior do que seu Senhor. Mas uma das coisas que são um dos benefícios da adoção é que enquanto os homens sem Deus estão sendo deformados dia após dia, a imagem de Deus refletida neles está sendo contorcida e deformada, de forma que você olha para alguns homens e você vê quanta deformidade. Tanta deformidade que às vezes os ímpios, insensíveis a Deus, conseguem perceber, se incomodam, como é grotesco, como é animalesco, como é satânico determinadas atitudes e determinadas posições. Nós já olhamos e vemos tanta deformidade, porque o pecado faz isso, ele deforma, ele agride, ele vai conformando o homem cada vez mais para longe dos padrões divinos. Mas um dos benefícios da adoção é que o nosso Pai vai operar em nós para que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o propósito do Senhor nas nossas vidas é integridade. Deus, portanto, ele não é, meus irmãos, entenda isso. Quando eu falo que o Senhor opera e nos molda a imagem do seu Filho, não esqueça o primeiro ponto sobre a doutrina da paternidade. Significa que Deus ele não é como um ourives, frio e calculista. Não é. Ele não é como o ourives que lida com um pedaço de metal. Essa metáfora do ouro, lembrem-se, toda metáfora ela se esgota em muitos aspectos. Ela não quer dizer que Deus nos trata como um pedaço de metal, algo frio, algo calculista, algo... Não, nós temos o nosso Pai operando sobre nós. Nós temos o nosso Pai imprimindo sobre nós força para nos moldar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus, nessa sua obra de nos conformar à imagem do Filho, não opera como um ferreiro, como um ourives, que bate sem dó, que molda simplesmente para chegar ao seu propósito, de maneira fria e impessoal. Não. Nós temos um Pai operando para nos moldar à imagem do Filho. Portanto, ele é sensível, sim, à dor, ele é sensível à aflição, ele vai dar alívio, como Paulo diz, olha, o Senhor não permitirá que nós venhamos a carregar coisas acima do que nós podemos suportar. Com a provação ele vai dar alívio. Nós temos alguém cuidando e provendo. Nós temos um Pai nos moldando e não um Deus impessoal e distante e frio. Não, nós temos o próprio Pai operando pelo Espírito para nos conformar à imagem de Cristo. Portanto, ele agirá com sensibilidade, graça, amor e para o nosso bem. E todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Portanto, ao entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e essa é uma promessa que os crentes geralmente têm em mente, não olhe para isso como se fosse um ato impessoal e frio de Deus. Muito pelo contrário. Todas as coisas cooperarão para o meu bem, porque o meu Pai opera por meio delas para me moldar à imagem do Senhor Jesus Cristo. O primeiro benefício é a paternidade. O segundo que nós estamos vendo aqui são muitos, né? Vamos tratar sobre 3 hoje. Aqui, esse Pai, o nosso Pai, ele vai operar pelo Espírito para nos moldar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Por fim, para hoje, nós experimentamos da correção do Pai.
O benefício que alguns acham que não é benefício, né? Correção é benefício, irmãos? É benefício. Tá? Vamos a Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vamos ler versículo 4, meus irmãos. Hebreus 12, 4. Amém? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico ao que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Observe então, meus irmãos, o que o autor de Hebreus explica aos hebreus. Ele diz, olha, vocês não lutaram até o sangue contra o pecado. Fala, vocês dão desculpas para o pecado de vocês, mas a verdade é que vocês nem se esforçaram em batalhar contra esse pecado até o sangue. Vocês justificam os erros de vocês justificam as provações de vocês justificam a derrota que vocês têm para o pecado sem ter lutado contra o pecado até o sangue. A primeira coisa que ele fala aqui é, meus irmãos, nós esforçamos muito pouco para poder mudar os nossos pecados. Ele está falando, olha, isso não pode acontecer. Vocês não foram chamados para isso. Vocês não podem tratar com o pecado com essa leniência. Vocês não podem tratar com o pecado como algo negociável. E as pessoas fazem isso, irmãos. É só mais essa vez. Não deu porque, olha, aconteceu tal coisa. E o autor de Hebreus está dizendo, não, vocês lidam com o pecado com leniência. E por isso vocês são disciplinados para Deus. Para que vocês aprendam e tenham o pecado extirpado de vocês. E vocês então sejam aperfeiçoados. Ele está fazendo isso porque ele é pai. Ele observa a negligência de vocês. Ele observa a indisposição que vocês têm para lidar contra o pecado. E então ele disciplina para que vocês se corrijam. Porque se ele entregar vocês a essa leniência, vocês serão deformados. E quem é deformado não é filho. É isso que ele está dizendo. Quem é o filho a quem o pai não corrige? Se a gente faz essa pergunta hoje no auditório lotado, um monte de gente levanta a mão, né? Com toda essa inutilidade mundana sobre disciplina. Pessoas que ficam dando desculpa a cada fase da vida do filho para não disciplinar. Não entende, ainda não é o momento, tem um jeitinho melhor. O que a Escritura diz para você é que você está tratando o seu filho como um bastardo. Se você não disciplina o seu filho, você não está moldando ele. E é exatamente isso que ele está falando. Deus nos molda e a disciplina é um ato para nos moldar, nos corrigir e nos afastar do mal. A disciplina ela serve para combater a deformação e para estimular a virtude. Quando nós fazemos algo então que é contra o Senhor irá nos castigar, irmãos, porque nós temos um Pai sobre nós. Nós passamos o dia inteiro sempre de vigia com a Cecília, né?
Deus também está nos vendo o dia inteiro. Então ela está muito calada, a gente fala, cadê a Cecília, né? Muito quieta. E a gente vai atrás, ver o que ela está fazendo. Deus não tem esses momentos. Ele está vendo você cotidianamente e o tempo inteiro. Então, se eu disciplino a minha filha, porque eu vejo que ela está fazendo algo que vai ser mal para ela, que vai deformar o coração dela, quanto mais o Senhor. Portanto, a disciplina e o castigo do Senhor é uma demonstração da sua paternidade, porque ele livra você do pecado, ele livra você da desgraça, ele livra você da deformação, de algo que vai lhe fazer mal, que vai acabar com a sua alma, que vai destruir a sua vida. Portanto, quando o crente entende isso, e o autor de Hebreus diz, não é, olha que bom que o Senhor me castigou. Ninguém se alegra na disciplina. Mas o que o autor de Hebreus está dizendo? Ela produz fruto. Versículo 11, na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Ou seja, Deus corrige, você amarga e fala, poxa, mas no futuro você diz como o salmista, ó Senhor, como foi bom eu ter passado por aflições para que eu aprendesse os teus decretos. Portanto, um dos benefícios da paternidade do Senhor é ser corrigido por Ele para nós participarmos da sua santidade. Disciplina e correção é benefício para o crente. E nós estamos em uma era que é totalmente avessa à disciplina, mas não é novo. Observe a exortação que Deus faz. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. O Senhor tem várias maneiras de disciplinar. Tá? Nós temos a disciplina de advertência que a Escritura faz a nós, a disciplina de exortação do Senhor, quando o Senhor aponta o nosso pecado e mostra que nós estamos em pecado. E nós temos também o açoite. Quando a criança não ouve 1, 2, 3, então ele é açoitado para que ele possa então experimentar de uma disciplina mais gradativa. O Senhor faz a mesma coisa conosco. E sabe o que é que a gente vê como presbíteros, como pastores? É exatamente quando nós vamos exortar e disciplinar com a Escritura, que é a palavra de Deus, a disciplina que vem dele. Nós vemos semblante decaído como Caim. Nós vemos pessoas amarguradas, rebeldes, fugindo para um lugar onde possam experimentar da não correção e exortação do Senhor. Essas pessoas não amam a paternidade de Deus. Ou não a compreenderam, ou de fato têm uma aversão total à correção. E sabe quem é que vive sem correção, irmãos? Os filhos do diabo. Aqueles que não têm parte com o Senhor. Aqueles que estão sem a correção que o Senhor administra sobre os seus filhos. Portanto, irmãos, crente não é alguém melindroso. Ele é alguém que, mesmo sabendo que a correção é amarga, ele compreende que isso vai livrar o coração dele do pecado e da queda. E por isso, então, ele recebe isso como um remédio, como medicina do Senhor, para curar a sua alma. Vamos lembrar, então, o primeiro benefício é poder desfrutar de relacionamento paternal com Deus. Deus que governa para o meu bem. O segundo benefício é que o Senhor está me moldando a imagem do seu Filho como um pai sensível, gracioso, amoroso, mas ele irá operar em mim para que eu chegue, então, a esse ápice do seu propósito. Ele me predestinou em Cristo para ser seu filho e a imagem do seu Filho também. O terceiro benefício que nós vamos ver hoje sobre a adoção é isso: o Pai nos corrige, porque quem está sem correção irá ser deformado, degradado, dominado pelo pecado e, portanto, está longe de Deus já. Mas os seus filhos não. O Senhor disciplina e olha o objetivo, para que nos tornemos participantes da sua santidade. Versículo 10. Eles nos corrigiam, os nossos pais humanos, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. O que ele está dizendo? Que às vezes nós, pais humanos, vamos errar na disciplina. Nós vamos errar. A gente pode exagerar na dose, a gente pode ser negligente em relação a ela, nós podemos disciplinar de maneira errada,
Ou nós podemos disciplinar, às vezes, por ira, meramente ira, e a gente não produz fruto nenhum com isso. Mas está dizendo, Deus não é assim, ele não erra. Deus ele não erra na proporção da disciplina. Deus ele não erra no momento da disciplina. Deus não erra no método de disciplina. Deus não erra na disciplina. Portanto, isso traz segurança ao coração do crente e alegria. Que se o Senhor está operando, é porque é necessário e é para o meu bem. O texto garante isso, com o propósito de que eu participe da sua santidade. Mas Deus é o nosso modelo de paternidade. Portanto, a disciplina faz parte de paternidade e maternidade à luz da Escritura. Todo aquele que abomina a disciplina é porque não quer aplicar e utiliza o motivo do amor. Aqui em Hebreus nós vemos o contrário. Amor consiste em disciplina. Quem é que vê alguém, irmãos, adoecendo e caminhando para a desgraça e não corrige? Que tipo de amor é esse que vê alguém sendo tomado e deformado pelo pecado e não corrige? Correção é demonstração de amor. Abandonar você à própria sorte, isso é sinal de que não há um pai gracioso sobre você. Isso vale para os nossos filhos também. Portanto, nós temos aqui 3 benefícios da adoção. Se Deus quiser, no domingo que vem nós vamos finalizar observando mais 3 benefícios e nós passaremos então a próxima palavra do Novo Testamento sobre o que é ser um cristão. Amém? Entenda, essa doutrina ela é central para a sua vida. Portanto, nesta manhã, durante a oração, peça isso. Senhor, não permita que o meu coração e a minha mente deforme o teu ser no meu coração, Senhor. Não permita que eu tenha uma visão errada e deformada de ti. Não permite que eu me relacione contigo de maneira inadequada, somente olhando para ti como um juiz, um Deus frio e distante, alguém que me perdoa, mas que não tem prazer em mim. Não, muito pelo contrário. Me leva a lembrar que tu és meu pai, portanto, mantendo a reverência, me desfrutar em afeição e em alegria e em segurança em ti. Nós temos um pai perfeito nos céus e, portanto, podemos descansar na sua paternidade. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Deus santo, graças nós te damos, Senhor Deus, nesta manhã. Ó Senhor, por podermos te chamar de Pai. Aqueles que estão em ti, Senhor Deus, desfrutam da tua paternidade. Não da ira, Senhor Deus, não da condenação, mas da tua graça, do teu amor, Senhor Deus, do teu favor, Senhor Deus, como um pai que conduz os seus próprios filhos, de maneira que em tudo, Senhor Deus, na medida adequada, Senhor, da maneira perfeita, tu operas e governa para a glória do teu nome, mas de maneira que tudo opere para o bem do teu povo, Senhor. Que doutrina maravilhosa, nos leva a não esquecer disso, Senhor. Quando a nossa alma entrar em crise de ansiedade, Pai, quando a nossa alma for tentada, Senhor Deus, a se perturbar dentro de nós, que nós possamos falar como salmista. Por que te abate, minha alma? Por quê? E, ó Senhor Deus, conhecemos sobre ti muito mais do que ele conhecia naquela época, Senhor. Nós sabemos que tu és o Pai que irá conduzir o nosso coração e a nossa vida e irá operar em todas as coisas, Pai, por causa da obra do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Ele é a prova do teu amor, ele é o fundamento da nossa adoção. Ele, Senhor Deus, o teu Filho perfeito, é o objetivo, é a imagem de quem nós estamos sendo conformados por ti. Portanto, nos ajuda a levar as nossas necessidades, aflições, angústias diante de ti, sabendo tu te importa com os teus filhos, Senhor. Tu te importas com os teus filhos, de maneira muito mais perfeita, Senhor, do que os homens caídos e maus, Senhor Deus, se importam. Que nós não esqueçamos disso e possamos, então, nos relacionar contigo em meio ao medo, em meio à queda, Senhor Deus, em meio ao, Senhor Deus, o caminhar nessa vida, lembrando que tu és o nosso Pai, que está sempre cuidando, Senhor Deus, e guiando o teu povo. Ao que nós pedimos a ti em Cristo, Senhor, desde já te agradecemos. Amém.